Graça e paz a todos. Desde já peço para se inscrever no canal Eterno Propósito, dar essa força aí. Vamos meditar na palavra de Deus, Severiano, examinar, estudar para nossa edificação, ok? Vamos estar aqui falando um pouco sobre esse assunto aqui das guerras, do tempo do fim, enfim. Logo após esse também eu vou estar já gravando já com mapa mental, né, um estudo escatológico falando sobre os selos, as trombetas, enfim, Mateus 24, a vinda do Senhor. E sequência eu vou estar fazendo uma sequência de estudo sobre escatologia, falando sobre as bodas do Cordeiro, explicando um pouco mais sobre o milênio. Aqui nesse assunto eu já vou colocar uns textos explicando um pouquinho no final dele sobre o milênio, ok? Compartilhe esse vídeo, estude, examine e vamos que vamos. O livro de Daniel, irmãos, é considerado, né, um livro apocalíptico, ok? Do Antigo Testamento, ligado com outros profetas como Isaías, Zacarias, Ezequiel, Abacuque, vários profetas. É muito profundo o livro de Daniel e nós temos mais revelações, mais entendimento sobre o assunto através das cartas, através do Apocalipse, que vem para completar, ok? Trazendo chaves, desbloqueando mais ainda as profecias de Daniel. Como eu falei, vou falar um pouco sobre a estátua aqui também. No capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua, os reinos, e não consegue entender, interpretar os sonhos. Então, vai lá Daniel, usado por Deus, então traz a interpretação do sonho para eles. Creio que muitos já entendem, ok, sobre esse assunto, mas é sempre bom nós trazer alguns acréscimos aqui. Essa profecia, as profecias de Daniel estão tudo interligadas, onde numa visão tem detalhes riquíssimos sobre o assunto do tempo do fim e da história da humanidade, e em outras visões, em outros capítulos, tem detalhes que não tem nas outras, ok? Como Daniel capítulo 2, na estátua, ali tem detalhes que não tem em Daniel capítulo 7, nos 4 animais, mas estão tudo ligado em harmonia, essas visões. Só que Deus ele dá a Daniel as visões de várias formas, mas são a mesma interpretação, são a mesma visão do mesmo assunto. E interessante que Deus fala aqui através do profeta Daniel que haverá guerra, né? Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aqui no capítulo 9 fala das 70 semanas, qual todos sabes. Irmãos, com a queda do homem, então o diabo ele passa a ter o controle, né, a autoridade, o domínio do mundo, né, em suas mãos. Deus continua soberano, não perdeu o controle de nada da história, já sabia que tudo isso iria acontecer. Mas o homem cair, pecar, desobedecer a Deus, passa esse domínio do mundo para a mão de Satanás, ou seja, o sistema de todas as coisas desse mundo, ok? Então o diabo passa a dominar, portanto, que na palavra de Deus, todos sabem que está escrito que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele para nós entender melhor, eu escrevi, coloquei algumas coisas aqui, pesquisando, estudando, enfim, dicionário e tudo mais, para ficar mais, para nos trazer mais entendimento sobre o assunto. O mundo, ele é anárquico. Anárquico, acredito que todos sabem, muitos sabem, desordenado, confuso, anarquia, falta de governo, negação do princípio de autoridade, desordem, confusão. Esse é o mundo, o sistema das coisas do mundo, entendeu? Não há governo no mundo. Você vê governos nas nações, tudo mais, entre aspas, mas o mundo é desordenado. E assim foi desde quando o homem caiu, pecou. Confuso. Você vê ali que em Babel, né, Nimrod tenta fazer aquela torre de Babel, aquela torre que para tentar chegar até ao céu, tocar no céu, então Deus confunde a língua deles ali, enfim. E Babilônia significa isso, confusão, esse sistema do mundo desordenado.
E Deus ele conta a história da humanidade, né, através da estátua, através dos 4 animais ali também. A estátua é uma linha cronológica do tempo tremendo aqui, a estátua de Daniel. O autor diz, sabe, a cabeça de ouro, Babilônia, Nabucodonosor, o peito e o braço, né, de prata, é o medo dos persas, a barriga, né, o ventre, até a coxa, de bronze, Império Grego, enfim. E depois as pernas de ferro, né, Roma. E no nosso tempo, na nossa era, o tempo que estamos agora vivendo, aqui é nos pés da estátua, é onde nós estamos, nos pés da estátua. Nesse período aqui do pé da estátua, aconteceram muitas guerras. Guerras sempre houve, sempre aconteceu, sempre teve guerras, ok? Sempre nos reinos aqui na estátua, né, que conta a história da humanidade, sempre houve guerra, ok? Então Deus estabelece reis e remove reis, enfim, e assim acontece na história. Então, nos pés da estátua aconteceram guerras medievais, enfim, no tempo medieval, muitas guerras. A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mas eu queria falar até um pouquinho sobre de geopolítica que aconteceu nesse tempo do pé da estátua também. O qual a Segunda Guerra Mundial ela não aconteceu assim direto, ok? Ela teve projetos particulares de pessoas, começou desse jeito. Por exemplo, a Itália ela, pelo mar Mediterrâneo estava tentando entrando em guerra com a Etiópia na África, e do outro lado, né, na Europa também, a Alemanha estava tentando dominar, né, controlar a Europa. E isso tudo independente, tá? Ninguém programou nada, ninguém combinou nada. Então, começou com a Itália primeiro, então a Alemanha vendo isso, então tentou também dominar a Europa. E depois do outro lado do mundo também, o Japão, tentando controlar o seu continente ali, a China, fazendo guerra com a China, com a Coreia, enfim, tentando dominar. Depois de um bom tempo, passou-se alguns anos nessa guerra, que aí ela, no efeito dominó, porque pequenas coisas, né, ela acaba desencadeando grandes coisas. Então começou uma aliança formal a acontecer. Os Estados Unidos entra nessa guerra, acaba entrando nessa guerra, enviando ajuda, pessoas lá para guerrear, né, contra o Japão. Inclusive a primeira bomba atômica lançada lá, enfim, no Japão. E também os Estados Unidos de outro lado também envia também seu exército, ajuda para poder guerrear contra a Alemanha também. Notou que houve, antes da Segunda Guerra Mundial, houve essas 3 guerras regionais, né? Regiões na Terra. A Alemanha tentando controlar a Europa, a Itália tentando dominar, controlar ali a Etiópia, o Japão, o seu continente ali. E depois que surgiu a Segunda Guerra Mundial. E com essas guerras regionais que estavam acontecendo antes da Segunda Guerra Mundial, naquela época, com essas guerras regionais, o mundo foi sobrecarregando, a desordem cada vez mais tomando conta, e, como eu disse, pequenas coisas, elas vão desencadeando grandes coisas. Então chegou nesse avanço, né, o sistema do mundo sobrecarregou, chegou a esse ponto, essa fase de acontecer a Segunda Guerra Mundial, o qual está profetizado aqui também nos pés da estátua, ferro, enfim, misturado com barro. Aqui você vê o ferro, a era do ferro, as armas, canhão de ferro, enfim, helicóptero, aviões, armamentos. Então tudo isso aqui está nesse tempo aqui na era do ferro. E aconteceram muitas guerras aqui, e ainda vai acontecer algumas guerras aqui no tempo do fim. Então, o que acontece depois da guerra, Segunda Guerra Mundial?
um controle de segurança. A ONU é criada com esse objetivo de controle da segurança para tentar evitar mais guerras mundiais no mundo, né? Entre aspas, trazer uma paz e segurança, uma falsa paz e segurança. E ela foi criada nesse objetivo, né? Com a aliança dos países mais poderosos, né? As potências daquela época, o qual todos sabem, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Só que no tempo que nós estamos vivendo hoje, irmão, na época que nós estamos aqui, no pé, já nos 5 dedos da estátua, né, o qual é a ONU, então vai precisar, ainda já está quase, né, montando, né, quase formado o segundo pé aqui, os dedos da estátua, quase os 10 dedos já está formado, né? Está bem próximo disso acontecer, ok? Algumas coisas ainda faltam acontecer, mas está bem próximo disso acontecer. De os 10 dedos da estátua estarem formados. Qual o 7º reino, né, que vai dar o seu poder à besta? É o reino que dura pouco tempo. A gente vai estar fazendo esse estudo mais complexo, mais detalhado, um mapa explicando ali Apocalipse 17, ok? Com Apocalipse 13 e tudo mais, sobre a besta. E os 10 dedos da estátua, fazendo essa conexão que é linda, maravilhosa, que Deus nos deixa aqui na tua palavra. E sabemos que depois de uma guerra, sempre, como de costume, é preciso uma reorganização, né? Ser feito algo para tentar reorganizar, trazer uma paz e segurança, entre aspas, para a humanidade, um controle de segurança. A ONU foi feita com esse propósito e nós estamos vendo na história. E a princípio, algum momento, algum tempo da história, foi controlando um pouquinho, mas não deixou de ser guerra, sempre houve guerra territoriais, aí, regionais. Nós estamos vendo hoje a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já está indo para 2 anos de guerra, né? E está longe disso acabar. A Rússia, ela está lá e vai continuar nesse objetivo dela de tentar dominar a Ucrânia. E não sei, quem sabe dali eles tentam os países mais próximos ali da Ucrânia, enfim, que aí já começa a engrossar o caldo, porque são países ligados ali com a OTAN. Então, tudo, se isso acontecer, né, desencadeia uma guerra mais mundial, né? A guerra nós sempre estamos vendo na história. Tá aí a Palestina e o Hamas, grupo terrorista, tentando ali controlar, dominar Israel. Nós sabemos que a vontade de Satanás, o propósito, o objetivo dele é tentar dominar, tomar Israel, enfim, se estabelecer ali, mas é a cidade do grande rei, tem promessas ali, enfim, profecias, e Deus vai cumprir suas profecias, enfim, e Satanás será envergonhado, derrotado, e todos os inimigos do povo de Deus e de Israel também será derrotado. Então, uma ordem após a guerra foi reorganizada, né? Que é a ONU, controle de segurança, fazendo uma aliança dos países, né, das potências mundiais. Só que no tempo de hoje, irmãos, nessa era que estamos vivendo hoje, é questionável. E tem muitas nações hoje poderosas no mundo, na Terra, enfim, potentes nações, que têm muito mais poderio, né, tecnológico, poder bélico, etc., aí no mundo, com mais poder hoje do que a França, que já não é mais aquela potência ali, do que o Reino Unido, que também já não é mais aquela potência ali. É questionável isso. Por exemplo, a Índia, entendeu? A Índia é potente, uma nação potente, entendeu? Elas podem estar questionando ali, por que eu não poderia estar ali? Porque a França está ali mais tempo. Só que não funciona dessa maneira. Eles não vão tirar nenhuma nação que está ali, né, nesse grupo, nessa aliança de nações potentes que foi criada a ONU, dessa forma. O que precisa acontecer primeiro? Precisa acontecer, chegar numa situação, as guerras chegarem numa situação, num ponto,
numa fase, entendeu? Num avanço, para que eles vejam, olha, não está dando certo, entendeu? Não está funcionando esse objetivo que nós criou a ONU, então vamos ter que reformar, vamos ter que reorganizar, passar por uma reforma, uma mudança aqui na ONU. É aí que entra, ok? É aí que se cumpre as profecias aqui, é formado, né, na sua totalidade os 10 dedos da estátua. Então, para a ONU passar por uma mudança ali, por uma reforma nessa organização, qual vai acontecer, né, é profético e tem que acontecer, sobre os 10 dedos da estátua, que tá ligado com os 10 chifres, os 10 reis, ou seja, tem 5 lá, 5 reis estão lá, né, na ONU, né, mas precisa entrar mais 5, entendeu? Pode ser que alguns dali saiam, dá lugar para outros, enfim, nações mais poderosas, mais potentes, mas vai ter 10 reis governando, 10 chifres, 10 governos, 10 países, nações poderosas no controle de segurança, né? Paz e segurança, entre aspas. Quando disserem paz e segurança, virá repetindo destruição. Na ONU. Então, para isso acontecer, então nós precisa chegar numa situação, né, essas guerras que estão acontecendo da Ucrânia, a Rússia, enfim, o Hamas ali, ela precisa chegar numa fase mais, né, mais avançada, digamos assim. Ou digamos, como não precisa ter uma guerra muito intensa, mas vamos dizer que comece a afetar demais a economia, né, chegar no quintal desses países que estão ali na ONU, tudo mais, a economia ser afetada, muitas coisas acontecendo. Eu acredito que eles já estão conversando sobre isso, já estão em reuniões, enfim, planejando, conversando, dialogando sobre passar por uma reforma à ONU, ok? A gente não sabe o tempo, o ano, né, quando eles vão passar por essa reforma para poder colocar 10 países ali. Mas eu acredito que eles já têm no papel, as nações que vão entrar ali, inclusive países árabes, né, muçulmanos, vão ter que entrar, vão estar ali, a mistura do barro com ferro, até porque as duas pernas da estátua, tá? A perna esquerda, ela é ocidental, ok? A perna direita da estátua, ela é do Oriente, o qual o anticristo sai dali, da perna direita da estátua. É dali que sai o anticristo, o chifre pequeno, o qual no tempo do fim ali, esse chifre começa pequeno, como que não tem nada, mas sabemos lá como Daniel 11, enfim, e Daniel 7 vai falar sobre ele, e ele vai abater 3, subjugar 3, derrubar 3 reis, 3 chifres, para poder assumir ali o poder. E os 10 chifres, né, entrega o seu poder a ele, governa com ele por um tempo, ok? É a 7ª cabeça da besta, né, o 7º reino, e com 10 chifres, né, e a besta, o anticristo, junto no tempo do fim. Só que aqui nesse tempo do fim, irmãos, né, no tempo dos 10 chifres, né, que está ligado com os 10 dedos da estátua, leia depois o Apocalipse 17, a gente vai fazer um vídeo, né, um estudo sobre isso também, mais detalhado, com mapa explicando melhor. No tempo do fim, né, no final da grande tribulação, a visão ela termina, ok, da estátua, com a estátua virando pó, desmoronando, virando pó, ok? Com a pedra, que é Cristo, seu reino vindo e dando no pé da estátua. Essa estátua tem muita revelação, né? Se a gente for aqui ficar falando, todo explicando ela, todinho na história,
e trazendo aqui revelação sobre ela, entendimento na palavra, o vídeo fica muito longo. Por exemplo, a Babilônia, que é a cabeça, tá ligado lá com Nimrod, Babel, que começou o sistema do mundo, é a mãe de todas as abominações da terra, a Babel, Nimrod, né? Uma tipologia do anticristo. Enfim, Nabucodonosor também é uma tipologia do anticristo, a qual ali cria uma estátua para que todos adorem, se prostem sobre ela. Quem não adora é lançado na fornalha. Todos conhecem a história, lançou Sadraque e Misaque ali, e Abednego. Enfim, uma ideia, cabeça babilônica aqui, de ouro, Nabucodonosor, a Babilônia, como cabeça dessa estátua. Enfim, é uma ideia a Babilônia, uma ideologia, sistema no mundo que controla. Enfim, isso aqui já vem lá de Nimrod, né? Confusão, enfim, a mãe de todas as abominações, prostituições da terra. O que acontece no final da visão? Vem uma pedra e dá no pé da estátua. Esse é o reino de Cristo, é um reino eterno, né? Que forma uma grande montanha que, enfim, esse reino não terá fim, será eterno. Aí tá aqui a visão, né, da estátua, a pedra vindo dando no pé da estátua, a estátua desmoronando, virando pó. E tem muitos textos para a gente ler, enfim, se eu colocar todos aqui a gente perde muito tempo. Então vamos ler aqui Apocalipse 11, né, um dos textos que eu mais gosto para falar sobre esse assunto aqui também. Tá ligado com isso aqui? Por exemplo, na visão de Daniel, aqui tem no capítulo 2, a pedra que vem dar no pé da estátua. Na visão dos 4 animais, né, o chifre pequeno fazendo guerra contra os santos, e no final vem um ancião de dias, faz justiça aos santos. Enfim, o ancião de dias ali é a vinda de Cristo, é a segunda vinda dele, ok? É o seu reino, é a mesma, só que lá fala, a pedra lá é o ancião de dias, e a pedra aqui na estátua, no pé da estátua, é o ancião de dias, lá de Daniel capítulo 7. Tá entendendo? Para completar a visão, você vê Apocalipse 11. O que está acontecendo? No toque da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Note bem aqui no versículo 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Se passou, né, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, é porque os reinos do mundo estavam na mão de Satanás. O Satanás dá aos homens ali, influenciam, engana, seduz os homens. Os homens estão trabalhando, buscando poder, enfim, a ganância, a cobiça, achando que está coisando tudo para eles. Não, eles estão sendo enganados, seduzidos por Satanás. Claro, seu livre poder de escolha, né? Satanás ali só influencia, mas o homem que escolhe o seu caminho. Mas Satanás que está seduzindo e enganando eles. Então está dizendo aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, ou seja, já não está aqui nesse momento, na vinda de Cristo, no toque da 7ª trombeta, qual ele está vindo, a igreja é arrebatada aqui, encontra com ele nos ares, depois tem a batalha do Amargedon, para depois estabelecer o reino, o milênio, o reino de Cristo sobre a terra. O reino está passando de uma mão para outra. Os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor, ou seja, não terá mais o reino dos homens, o reino desse mundo, o reino de Satanás. Agora é o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, do Messias, que será estabelecido sobre a terra. E quando está acontecendo isso? No toque da 7ª trombeta, o qual, na visão de Daniel, a pedra vindo no pé da estátua, a estátua como é uma história contada da humanidade, os reinos, os tempos, e o tempo do fim, né? É nos pés da estátua, nos 10 dedos, e a pedra vem ali no pé da estátua, que é no tempo do fim, para estabelecer o reino eterno. É o toque da 7ª trombeta. Está fazendo conexão a pedra no pé da estátua com Apocalipse 11.
ok? No versículo 15, com o toque da 7ª trombeta. Então, não tem como desconectar isso, tá bem claro? Versículo 17 aqui na parte amarela. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Agora Cristo vai reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Isso aqui é muito importante também. Para destruir o que destrói a terra. Liga o tempo da ira dele aqui, né? A consumação da tua ira, a 7ª taça está em conexão com a 7ª trombeta também. Para destruir os que destroem a terra, ok? Quem destrói a terra? Os homens que fazem guerras, os homens perversos, ímpios, os que cometem iniquidade, o reino da besta, o reino do anticristo, ok? Vamos aqui ler uns textos rapidamente para falar um pouquinho como vai ser esse reino de Cristo sobre a terra. Após ele tomar posse do reino do mundo, ok? Para implantar o teu reino, assumir o teu grande poder e passar a reinar, ok? Os reinos do mundo estão passando para a mão de Cristo, se tornando nosso Senhor, o seu Cristo, e nós, aí, o corpo, a igreja dele, glorificada, né, com ele, que serão ressuscitados e glorificados, vai reinar com ele e terá nações restantes, ok? Isso aqui a gente vai ler um pouquinho aqui, mas é um estudo sobre o milênio. Vai restar nações, nem todos vão colocar, né, uma parte não vai colocar a marca da besta, não vai aceitar o reino do anticristo, e Deus vai conservar, guardar essas pessoas, livrar eles, ok? Para poder ser povos, nações, entrar, povoar o milênio e ser governado por Cristo, a igreja, ok? Vamos lá, Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4. Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, a capital do reino de Cristo, a capital do reino milenar, ok? A cidade do grande rei, onde será estabelecido o trono, né? Cristo se assentará sobre o trono de Davi, dali de Jerusalém, ok? Governará as nações na terra, estabelecerá o seu reino, ok? Ele julgará entre, versículo 4 importante, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Note que houve uma guerra antes, Batalha do Armagedon, né? O selo, as 7 trombetas, as 7 taças, né? O cálice da ira de Deus, e a Batalha do Armagedon, qual Cristo derrotou o anticristo, o seu exército, né? O seu aglomerado de povos que estavam, os 10 reis, as nações que estavam com o anticristo cercando Jerusalém, dominando as nações, perseguindo os santos, né? Então Cristo vem e derrota o anticristo e a besta e o lançam no lago de fogo. Inaugura o lago de fogo com a besta, o falso profeta, ok? E o que acontece logo após Cristo estabelecer o teu reino? Aqui Isaías é uma profecia, tem várias profecias. Isaías é um profeta messiânico, que também nos traz muitas, né, da parte de Deus, profecias do milênio, né, e da eternidade, novos céus e nova terra também. Mas aqui o contexto está falando do milênio. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas, não vai ter mais guerra, em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tá entendendo? Esse é o reino de Cristo. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Ainda no milênio, aqui, haverá morte. Haverá algumas pessoas que
se rebelará, serão rebeldes, enfim, e morrerão, serão castigados, serão punidos, porque é um reino justo. O nível de justiça aqui está muito alto. No reino do mundo hoje não tem justiça. Como eu disse, é anárquico, é confuso, é sem governo, entendeu? É sem governo, é anarquia. Então você vê nações hoje fazendo guerra, está profetizado, Jesus falou, guerras, rumores de guerras, enfim, e desde da queda do homem, enfim, você pega a estátua ali, você vem falando da estátua, Deus dá a profecia a Daniel, o tempo todo é guerra, tem guerras, reino contra reino, enfim, e vai até o tempo do fim, como nós iniciamos. Então Cristo, ele vem para acabar com todas as guerras, implantar o teu reino de justiça, teu reino de amor, ok? Na terra. Isaías 65, olha aqui mais um pouquinho sobre o reino de Cristo sobre a terra. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Olha só, Deus vai restaurar a longevidade de vida, o qual o homem na queda perdeu. O homem vivia ali 900 anos, 1000 anos. Então, aos poucos o homem, por causa do pecado, da queda, foi perdendo isso. Hoje, 70 anos é enfado, canseira, enfim, 80. Mas no milênio, no reino de Cristo, será restaurado isso. Será restaurado longevidade de vida. O homem voltará a viver mais tempo, mais saúde, um reino de paz, justiça. E vamos ver o que acontece mais aqui. E quem pecar só os 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Olha aqui, a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as suas obras, de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde. Isso aqui também é importante. Hoje o homem, a humanidade, o homem trabalha de balde, trabalha demais. Para o Egito, para Faraó, para construir tijolinho por tijolos. Se afadiga demais. Nós se afadigamos, trabalhamos demais. Muita gente trabalha e não tem tempo para o reino de Deus, em buscar o reino e a tua justiça em primeiro lugar. Eu estou organizando a minha vida para deixar de trabalhar tanto. Não trabalhar tanto, não me afadigar tanto, não me atarefar, me ocupar tanto com tanto trabalho para o homem, mas sim reservar, separar um tempo, né? Botar em prioridade na minha vida o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso aqui faz parte também, buscar o reino, estar ensinando, estudando, meditando, para estar ensinando a palavra de Deus com verdade e justiça aqui para os irmãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Deus vai restaurar também a ordem natural, os animais ali, ok? Porque na época de Adão, antes da queda, os animais eram herbívoros, não eram carnívoros, não ficavam se atacando uns com os outros. O lobo querendo comer o cordeiro, o leão querendo comer o boi, querendo comer, enfim, o coelho, os outros animais. Não, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com boi. Olha aqui, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Será restaurado, isso é restauração, né? Ao natural, ao como era antes.
Zacarias 14, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 9, 14, versículo 16 ao 19. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, é aquilo que eu tinha falado um pouco antes, que vai restar nações. Tem muitas pessoas que eu conheço, que onde eu moro, nesse lugar que não estuda as profecias, os profetas, acha que só tem dois povos. Quem não aceitar Jesus, não entregar a tua vida a Cristo, enfim, não for cristão, está condenado ao inferno. Pronto, para eles não resta nações, não resta ninguém. Então, falta de entendimento, falta de conhecimento da palavra, entendeu? Não se ensina isso em muitas igrejas, em muitos lugares, infelizmente. Então Deus está aos poucos, né? Já tem muitas pessoas ensinando isso, tem muitas pessoas que conhecem isso, está restaurando a palavra do Senhor. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Ok? A festa dos tabernáculos aqui aponta para o milênio, onde há paz, justiça e felicidade. O milênio. Outros estudos também que vamos estar fazendo sobre as festas. Eu vou estar falando sobre o verdadeiro dízimo, ok? Que não é nada desse que o sistema religioso, os gananciosos, cães gulosos, os fariseus, os mercadores da fé ensinam hoje, enganam o povo sobre dízimo, enfim, transformando em dinheiro qual nunca foi dinheiro, ok? E infelizmente, então vamos estar ensinando, explicando sobre isso, como é a contribuição, como era em Atos e como é a contribuição, feita a contribuição no corpo de Cristo hoje, né? Na Assembleia, no corpo, na congregação dos santos, como deve ser, com transparência, com voluntariedade, de coração, segundo o teu coração. É assim que é feita a contribuição, ok? Então nós vamos já terminar por aqui, irmãos, porque já deu 40 minutos aqui de estudo. Enfim, espero que os irmãos tenham entendido, e eu vou postar esse vídeo no canal. Devo colocar em duas partes, ok? Duas partes aí de 21 minutos. Fique na paz, forte abraço, se inscreva no canal.